Ô, Theo, você falou de como começou a tua relação com música e tal, mas até porque a gente está no Coluna Blues Rock, né? Como é que começou a tua relação com o blues especificamente, cara? O blues é o seguinte, cara. Eu pensando, né? Depois você cresce, tal, começa a pensar onde é que essa coisa de voltar para a raiz, né? Lembra aquela frase que eu falei do Manuel de Barros, eu não caminho para o fim, eu caminho para as origens. Eu comecei a voltar e lembrei de uma situação. A gente era garoto, terminou o primário e ia para o ginásio, né? E naquela época disco era uma coisa cara, então a gente emprestava muito disco, fazia cópia em cassete, devolvia para quem tinha o disco, e tinha essa cultura, ou então dava um cassete para um amigo, pedia para gravar. Caiu na minha mão um disco que era Giants of Pop, que era uma coletânea, que tinha vários artistas. Aí um belo dia minha mãe entra no quarto e fala, vendo que eu estava ouvindo uma música repetidamente várias vezes, né, cara? Aí ela chega para mim e pergunta: Oi, minha mãe chama de Marcos, né, que é o meu nome de batismo. Marcos, por que você está ouvindo só essa música? O disco tem 10, pelo menos, né, 12. Eu falei, mãe, é que eu amo esse rock. Aí a minha mãe falou a frase maravilhosa, mas isso não é um rock, isso é um blues. Aí a música era Hey Joe, do Jimi Hendrix. Ela falou, isso não é um rock, isso é um blues. Aí minha vida fez... Aí eu fui atrás de saber o que é o blues, né? Aí comecei. Quem que o Jimi Hendrix ouvia? O Jimi Hendrix ouvia o... da guitarrinha de bolinha branca lá, o Buddy Guy. O Buddy Guy, não sei, o Buddy Guy teve aula com não sei quem. Aí eu comecei a ir para trás, sabe? Na história de ver o blues, até chegar em Sunhouse e Robert Johnson. E é engraçado porque todo mundo fala do Robert Johnson, eu acho maravilhoso também. Mas, eu não tiro o Sunhouse da parada, porque o Robert Johnson, ele ouviu o Sunhouse. O Robert Johnson era um guitarrista medíocre, que eles deixavam tocar de vez em quando no meio da noite, e aí ele dá aquela sumida e volta tocando pra caramba, né? Que ninguém nunca entendeu até hoje. Conhece essa história aí do Robert Johnson, né? Então, o Sunhouse, para mim, eu acho um monstro do blues, assim. Acho foda. E aí a pesquisa foi essa. E aí, nos anos 2000, eu, por gostar de blues tal, e sempre atrás dos violões, né? Então as pessoas já sabiam que eu gostava dessa sonoridade, né? Então, e sempre procurava violão Resonator, aqui era difícil pra caramba. De vez em quando você achava um Delvecchio, que era possível dar um tapa e deixar ele bacana, né? Para fazer o som do slide mesmo, né? E aí, num desses encontros, falei assim, Theo, tem um outro cara procurando esses violão aí também. Numa loja que eu comprava instrumento, né? Falei, quem que é? O Paulo. Paulo Tonella. Cara, se você quiser pesquisar ele para slide, para mim é um monstro do violão, assim, do slide. E eu acabei montando uma banda com ele, porque nós começamos a ouvir disco e ouvir som, e uma hora a gente olhou pro outro e falou assim, mas a gente toca também, né? E aí resolvemos montar uma banda inspirada nesse blues dos anos 20, 30 e 40, tudo acústico, muito slide, Weissenborn, violão deitado, left steel, né? Tudo acústico. E aí começou essa pesquisa enquanto banda, né? De me levantar esse repertório. Temos um disco gravado, mas não conseguimos lançar porque o preço das autorizações ainda é muito alto. Então esse disco tá lá, tá na gaveta. Uma hora eu ganho na Mega aí, eu lanço esse disco. Porque era um troço absurdo. A gente gravou umas 20 músicas. E o preço para liberar cada uma era R$1,50, R$2. Quer dizer, então você já sai devendo 40 pau, sabe? Então a gente tá com calma. Tá lá gravado, gravou no Vice-Versa, com puta som, os puta microfone antigo do Vice-Versa, uma sala maravilhosa. Tá lá gravado. O André Buchan produziu junto com a gente. Uma hora a gente lança. E eu tô produzindo um disco agora. De blues também, ou não? Tem blues no meio, mas é violão e voz, não tem mais nada. Talvez vai ter uma trompa numa música,
um quarteto de cordas em outra, mas o básico desse trampo é voz e violão. Legal. E um outro cara também, né, o Theo, que foi uma boa influência pro Robert Johnson, foi o Charlie Patton também, né? Charlie Patton foi importantíssimo. Mas você sabe que o Charlie Patton, cara, eu não conheço muito. Eu peguei o que na minha vida dele? 2 discos. Eu não sei muito dele, assim. Acho que deram muito mais ênfase pro Robert Johnson, né? Você vê que o Charlie Patton fica como uma pessoa meio obscura no mundo do blues, né? Sim. Tem uma homenagem maravilhosa do Crumb no caderno do blues dele, né? De desenhos. Sim. Mas ele fica como uma figura que você não sabe muito bem o que ele era. Pouco registro, nenhum registro ao vivo, né? Até onde eu sei. Não. Então é uma pessoa, é muito louco, né? É. Mas eu acho que eu concordo com você. Tá ali pau a pau com os caras. É que o Robert Johnson acabou ganhando essa fama toda pela coisa da encruzilhada e que muitos covers de bandas de rock, como Rolling Stones também, né, e tal. Então, mas assim, sem querer tirar o mérito. Vamos pensar. Aquele conjunto de canções do Robert Johnson é muito foda. São, boas pra Aquelas cacete. 38, são 38 músicas, né? Acho que é isso. Ou 28, não sei. 28, 27 ou 28. É um negócio assim, quer dizer, essas músicas, bicho, é muito foda, porque elas são meio um resumo, né,